A paz do Senhor, a paz de Cristo. Vamos para o nosso terceiro dia de desafio? Vamos lá? Já falamos os primeiros passos desta caminhada, de nos tornar uma mulher de oração. Primeiro, reconhecer Jesus, nos aproximar de Deus, reconhecer as nossas necessidades em Deus e buscar o Espírito Santo. Devemos buscar os dons do Espírito e devemos principalmente buscar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são mais de um? Não. Só existe um fruto do Espírito. Mas é como se fosse um cacho de uva. É o cacho de uva, mas tem vários gomos. E assim é o fruto do Espírito. Só é um. Mas ele tem vários, como a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, a alegria, né? Então, a paz, nós devemos buscar o fruto do Espírito e os dons espirituais. E hoje eu quero falar com você, nessa nosso desafio. Você foi desafiado, você está sendo desafiada a se render a Cristo, a se aproximar de Deus, a reconhecer as suas necessidades em Deus e a buscar o Espírito Santo. E hoje, o nosso desafio é levar a palavra de Deus a sério. Não tem como a gente ter uma vida de oração sem ter a palavra em nossas vidas. Não tem como a gente desenvolver uma caminhada de oração sem ter a leitura da palavra. Não tem. Não existe. Não há condição de eu caminhar sem ter a leitura da palavra. Porque é a palavra que me liberta. A palavra, ela é necessária, ela é alimento para a minha alma. Então eu tenho que levar a sério a palavra. Se eu quero me tornar verdadeiramente uma mulher de oração, se eu quero verdadeiramente ter uma vida de oração, eu tenho que levar a palavra a sério. A leitura da palavra a sério. É impossível conhecer Deus sem saber o que a palavra dele diz. Porque a palavra vai me revelar ele, vai me revelar o propósito dele, o amor dele, a obra dele, a verdade dele. Então é impossível. É impossível conhecer Deus sem saber o que a palavra diz a respeito dele. A palavra de Deus me ajuda e te ajuda a entender o que dá certo em sua vida e o que não dá. A obediência à palavra de Deus, ela começa com a determinação de não fazer concessões em relação aos caminhos do Senhor. Exige uma compreensão clara de que as regras e leis de Deus são para o nosso benefício. Por isso fazemos tudo para viver de acordo com elas. Quando se vive dessa maneira, cada passo de obediência leva para mais perto da liberdade, da plenitude e do sucesso verdadeiro que o Senhor planejou para nós. Aprender a levar a sério a palavra de Deus. Nós temos que aprender a levar a sério. Ler a palavra não é como você ler um livro normal, comum, como qualquer livro. Você tem que levar a sério a palavra, porque a palavra é Deus falando ao nosso coração. Você precisa saber que é escrava da pessoa a quem obedece. Se obedecer às leis de Deus, tornar-se a escrava da justiça. Caso se entregue a uma vida de desobediência aos caminhos do Senhor, transformar-se-á em escrava do pecado. Paulo diz isso, você talvez esteja dizendo, como assim? Se Deus me libertou, por que eu sou escravo? Paulo diz que naquela época, quando um senhor libertava o seu servo, seu escravo, né? Chegava o tempo era o ano do jubileu, que eles libertavam seus escravos. Mas aquele escravo que amava o seu senhor, que aprendeu a amar o seu senhor, que tinha muita devoção pelo seu senhor, aquele escravo chegava para o seu senhor e dizia, olha, fura aqui a minha orelha porque eu vou te servir, não porque eu sou obrigado, mas eu vou te servir
porque eu quero, porque eu amo, né? Porque eu tenho devoção por ti. Então era um sinal de que aquele escravo, ele era voluntário ali ao serviço do seu senhor. E Paulo fala isso. Paulo diz: eu sou escravo de orelha furada. Paulo está dizendo: eu não sou obrigado. Eu faço porque eu amo. Eu me dedico porque eu te devoto, porque eu te venero. Não sou obrigado a te servir, não sou obrigado a estar contigo. Não, não existem cadeias em mim. Existe sinal de voluntariedade. Então é isso, amadas, quando nós lemos a palavra, nós descobrimos essas verdades, né? Lá em Romanos 6,16 diz assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que levam à morte ou da obediência que leva à justiça? Quem você escolhe ser? Quem você procura ser? Alguns bons motivos para permitir que a palavra de Deus habite em você e em mim. Vamos lá? Vamos ver alguns bons motivos para que a palavra do Senhor faça morada em nós? Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra, nós não pecamos, nós estamos ali vigilantes, porque a palavra está guardada no nosso coração. Para que nossas orações sejam ouvidas. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Provérbios 28:9. Se eu me recuso a ouvir a palavra, até minhas orações serão detestáveis. Então, qual é um bom motivo para mim guardar a palavra no meu coração? Para as minhas orações serem ouvidas. Para que as nossas orações sejam respondidas. Quem aqui não quer uma oração respondida? Pois guarde a palavra no seu coração. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. João 15:7, isso aqui foi Jesus dizendo: se as minhas palavras permanecer guardada nos vossos corações, vocês podem pedir o que quiser e será concedido. Para ficar distante de perigo. Passada a tempestade, o ímpio já não resiste, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10:25. Quando eu guardo a palavra no meu coração, vem a tempestade, vem o perigo, mas eu me lembro da palavra e eu digo: Senhor, eu estou firme e permaneço para sempre em ti, Senhor. Para receber cura e livramento. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107:20. Então eu preciso da palavra, para a palavra me curar, para a palavra me livrar da morte, para permanecer no caminho que afasta da morte. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Provérbios 12:28. Quando eu guardo a palavra me livra da morte. Sabe por quê? Porque lá em Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Para receber tudo o que Deus planejou para mim e para você. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84:11. Para ter paz, eu preciso levar a sério a palavra de Deus para me ter paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Salmo 119, 165, que coisa maravilhosa. Eu preciso levar a sério a Bíblia, a leitura da palavra para me ter paz, para prosperar e ter sucesso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8.
Nós temos que ler a palavra, nós temos que ler a Bíblia, meditar nela de dia e de noite, para que os nossos caminhos prosperem, para ter o alimento da alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Para sentir a presença de Deus. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Salmo 15, 1 e 2. É extremamente importante nós compreendermos que a leitura da palavra de Deus não nos justifique. É extremamente importante a gente compreender que a leitura da palavra de Deus nos fortalecerá, nos edificará. Aleluia! A justiça vem pela fé em Cristo. Deus nos dá deliberadamente a graça, favor imerecido. Mas nós só podemos adquirir, tomar posse disso quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor. Temos que amar a palavra do Senhor. O rei Davi, tão pecador como qualquer pessoa, ele disse: eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua palavra. Salmo 119, 162 e 163. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Salmo 19, 7 e 8. Apaixone-se pela palavra de Deus, apaixone-se pela leitura da palavra de Deus, por meditar na palavra. A Bíblia, ela é alimento, martelo, verdade, água. Irmão, se apaixone pela palavra, minha irmã. Às vezes a gente diz assim: irmã, mas me dá sono ler a Bíblia. Irmã, quando eu começo a ler a Bíblia me dá sono. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, no mundo que nós estamos hoje, existem tantas formas de você poder meditar na palavra. Se você tem dificuldade de leitura, coloca ali um fonezinho de ouvido, e coloca a Bíblia em áudio e fica escutando a palavra e meditando naquilo que você está ouvindo da palavra. Às vezes você diz assim: mas eu não consigo entender o que a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem vários recursos hoje que explicam as passagens, os livros, coisas que na palavra do Senhor, palavras às vezes que são difíceis da gente, na nossa compreensão. Hoje existem vários recursos que nos dão esse esclarecimento. Então, amadas, quando eu digo que eu tenho que meditar, é eu parar. E eu parar, para mim, sabe, é ali esmiuçar. Então, se tem uma coisa que eu não estou entendendo, vou lá, pesquiso, coloco lá o que significa esse nome, o que essa passagem realmente quer falar. Existem vários recursos hoje na internet que nos ajudam a ter essa compreensão. Então, você não tem desculpa para não ler a palavra. Não tem. E hoje nós temos uma variedade tremenda. Nós temos Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia de estudo. Bíblia, então, há muitas formas. Não tem como você dizer: eu não tenho como ler a Bíblia. Não diga isso. Apaixone-se pela leitura da palavra. A Bíblia é a autoridade suprema de Deus sobre tudo que está relacionado à nossa vida. A direção específica que nós temos que tomar, as decisões que nós temos que tomar, as ações que nós temos que ter, tudo está alinhado à palavra do Senhor. Jesus disse que a verdade nos libertará, mas não se trata de qualquer verdade. Você pode conhecer a verdade sobre suas finanças, você pode conhecer sua verdade sobre sua saúde, seu casamento, seus relacionamentos, sua situação de trabalho, a economia, o governo, e mesmo assim nunca se liberta. Somente a verdade da palavra de Deus pode libertar. A palavra de Deus é nossa maior arma na batalha espiritual.
ela é chamada de espada do Espírito. Em Efésios 6, 7, nas armaduras. Precisamos vê-la, falar dela, crer nela, para que fiquemos firmes diante dos ataques do inimigo. Nada penetrará em nosso coração e transformará nossa vida mais profundamente. A palavra de Deus nunca falha. Devemos confiar nisso. Quando a palavra de Deus não está gravada em nosso coração, corremos atrás de coisas que não se preenchem. Fazemos coisas erradas que atrapalham a nossa existência. Vivemos do nosso jeito e culpamos o Senhor quando a vida não dá certo. Sem a palavra de Deus, acabamos indo em busca de amor e realização nos lugares errados. Terminamos aprendendo lições do jeito difícil. Então nós temos que agradecer, nos apaixonar, amar, nos deleitar pela palavra. Márcia, qual é o desafio de hoje? Eu te desafio a começar a se apaixonar pela palavra. Eu te desafio a ler a palavra. Queridos, leia a palavra. Comece pelo, se você tem dificuldade de leitura, comece pelos 4 evangelhos. Comece pelo Novo Testamento. Eu quero te desafiar. Você que nunca conseguiu ler toda a Bíblia, você que nunca conseguiu ler um livro todo da Bíblia, eu quero te desafiar. Leia o livro de Mateus, leia o livro de João. A leitura é maravilhosa. Eu quero te desafiar e quero que você possa compartilhar aqui conosco. Compartilhe conosco. Sabe, eu quero te... olha, eu comecei meu desafio de ler o livro de João todinho. E quando você terminar, compartilhe aquilo que foi acrescentado ou que gerou no teu coração. Então, amados, eu quero te desafiar. O nosso desafio hoje, você quer se tornar uma mulher de oração? Porque você quer se tornar, você quer ter uma vida de oração? Então, eu te desafio a ler a palavra. Amém? Vamos orar? Aleluia! Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ah, Espírito Santo, nos traz a revelação da palavra. Sim, Espírito Santo, abre os nossos olhos para que a gente possa entender as verdades ali contidas na tua palavra. Ah, traz fome ao nosso coração pela tua palavra. Traz, Senhor, paixão ao nosso coração pela tua palavra. Senhor, porque foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. Senhor, é pela palavra, Senhor, que a palavra lançada, ela é semente, e é pela palavra que nós temos colheitas na nossa vida. Senhor, que nós possamos estar cheios da tua palavra. Sim, Senhor, que a gente venha guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Que nós venhamos, ó Deus, usar a tua palavra como espada, porque ela é a espada. Sim, Senhor, que ela venha ser martelo para quebrar corações endurecidos. Sim, meu Deus, que ela venha ser, Senhor, o doce alimento, como tu disseste, Senhor, para os teus servos, profeta Ezequiel. Come do rolo, come do rolo. Ah, Senhor, que nós venhamos comer, Senhor, desta palavra e sermos edificados por ela. E sermos nutridos por ela. Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus, que vem, Senhor, e penetra dentro de nós e faz, Senhor, separação de juntas e medulas, porque ela faz, Senhor, uma cirurgia espiritual dentro da nossa alma. Santo Deus, que cada um de nós possamos, Senhor, cada dia ao amanhecer, sim, fazermos como Josué, meditarmos na palavra de dia e de noite. Ah, meu Deus, e jamais nos apartar e na nossa boca sempre ter a palavra, Senhor. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Sim, Senhor, muito obrigada. Deus abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs, fortalece elas nesse desafio, Senhor, fortalece a vida das minhas irmãs nesses desafios. Senhor Jesus, eu creio que grandes coisas Tu realizarás na vida de cada uma,
que se dispuser a ser transformada, que aceitar esse desafio, sim, Pai, para crescer em Ti. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, minha amada.